Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem escolhido este bocadinho de conversa que vamos ter aqui em torno de uma questão que imagino que será uma questão que, até pela diversidade do painel, vai ter abordagens muito distintas. A pergunta que nos é colocada é: que europeu sou eu? Ou seja, vamos tentar perceber que tipo de europeu é cada um. A pergunta pressupõe uma premissa óbvia, a de que haverá vários tipos de europeus e vários tipos de relação com esta ideia de pertença a um mesmo território, provavelmente a uma mesma cultura, que será a cultura europeia. Imagino que vamos obter, como dizia, respostas bastante diversas. O painel é composto por um escritor, o escritor Gonçalo M. Tavares, o ex-sindicalista, agora a trabalhar na AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, João Proença, e o patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. E antes de vos dar a palavra para uma tentativa de resposta inicial a esta questão, que europeu sou eu, porque imagino que pensaram numa abordagem para responder a esta pergunta, eu começava por perguntar a Dom Manuel Clemente, situando-nos na questão da identidade, se vê em primeiro lugar como natural de Torres Vedras, que sei que é, como português ou como europeu. Qual destas camadas imagina para si como a mais forte quando pensa na sua própria identidade? Muito bom dia a todos e muito obrigado pela pergunta, que já de si é muito estimulante. E de chofre eu posso responder que é tudo ao mesmo tempo e esclareço. Porque quando se fala em termos de pertença, fala-se em termos de uma intimidade e de uma espontaneidade imediata, não é? Ou seja, aquilo que se é e como se reage. E eu, quer quando estou na minha terra, quer quando estou no meu país, quer quando estou na Europa, sinto tudo dessa maneira, ou seja, imediatamente. Sinto-me tocado, positivo ou negativamente, conforme a referência é positiva ou negativa, em relação à terra onde nasci, ao país a que pertenço e à Europa em que estou também. E por isso é que eu digo que sou tudo ao mesmo tempo. Sou porque espontaneamente reajo, positivo ou negativamente, a qualquer coisa de positivo ou de negativo que se diga em relação a qualquer um desses escalões da minha pertença. O Gonçalo M. Tavares nasceu em Luanda, cresceu em Aveiro, é um cidadão que tem viajado muito, veio agora do Brasil, por exemplo, e é um escritor que está traduzido em 45 países. Gonçalo, destas várias pertenças, como é que faz a arrumação da sua identidade? Bem, comparar a identidade aveirense com a identidade europeia pode ser divertido, mas, de certa maneira, acho que a nossa identidade tem muito a ver com uma identidade familiar, não é? E, de certa maneira, essa identidade familiar, quer uma pessoa esteja no México, no Brasil, ou em Aveiro ou em Lisboa, de certa maneira é essa identidade familiar que marca, não é? Julgo que não é tanto o espaço onde se cresce, apesar do espaço ter influência, eu gostava de falar disso, mas é mais a questão da língua que se ouve, a língua que se ouve até antes de se nascer, e depois, de certa maneira, a forma de pensar, a forma de tocar nos objetos, os rituais de gestos, tudo isso é aquilo que marca a identidade. E, de certa maneira, nós absorvemos, a nossa primeira identidade é absorvida, é mais absorvida do que emitida, e, portanto, de certa maneira, é a família e o núcleo em redor que marca isso. O que, então, exclui esta superestrutura que é a identidade europeia, ou pelo menos põe um bocadinho mais longe do que a identidade mais imediata de país ou até de local de nascença. Eu acho que para caracterizarmos alguma coisa temos de trabalhar muitas vezes por oposição, não é? Por exemplo, eu estive, já que falaste das viagens, eu estive no México, e no México, por exemplo, eu lembro-me de ir a uma gelataria para comprar um gelado
baunilha e chocolate, tranquilamente, e no mesmo compartimento, a 2 metros, estão 2 pessoas de muita idade a rezar uma pequena igreja, exatamente no mesmo espaço onde eu estava a pedir um gelado com baunilha. Eu diria, por exemplo, que a Europa é o inverso disto. Há aqui uma mistura e, de certa maneira, a Europa tem muito a ver com a lógica da separação. Não é? Na Europa nunca se juntaria gelados e crença religiosa no mesmo espaço. Estou a falar de 6 metros quadrados, não é? E, portanto, acho que há aí uma marca de separação com as qualidades e os defeitos inerentes a isso, a organização, a ordem, ou seja, quando nós entramos num espaço europeu, num microespaço, ou seja, numa sala, num compartimento público, nós sabemos, é mais ou menos previsível o que vai acontecer ali. Eu acho que isso é uma diferença, é uma marca claramente europeia. A outra marca que eu sinto claramente europeia, além dessa previsibilidade do espaço, que é, por exemplo, para um escritor não é muito estimulante. Por exemplo, eu acho que 1 metro quadrado da cidade do México, por exemplo, é mais estimulante do que 1 quilómetro quadrado europeu, ou se calhar, por exemplo, austríaco, etc., em que nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer. A imprevisibilidade tem mais potencialidade Sim, ficcional e literária. O número de estímulos por metro quadrado fora da Europa, ou pensando, por exemplo, no México, etc., e Marrakech, outras, é muito maior do que na Europa. E tem a ver com esta questão da separação. Nós sabemos bem, naquele metro quadrado, o que é que acontece. O segundo ponto, por exemplo, tem a ver mais com a questão do espaço público, e acho que há um espaço público claramente europeu. Um espaço público, espaço urbano, não é? E também contrapondo, quem já esteve em Marrakech, por exemplo, eu estive 15 dias na Medina de Marrakech, e a Medina de Marrakech, portanto, digamos, a cidade onde, de certa maneira, crescem as crianças marroquinas mais populares, digamos, o espaço, só há duas coisas, há o espaço privado e o espaço público, que é um espaço uniforme. Ou seja, as ruas são muito pequenas e nessas ruas há milhares de pessoas a andar, há motos motorizadas a grande velocidade, há burros, há vários tipos de animais. Portanto, há crianças que o espaço público é um espaço onde as crianças estão a brincar e, ao mesmo tempo, têm que estar atentas para não ser atropeladas, porque não há nenhum espaço, digamos, de descanso. Eu senti um pouco o que é a Europa quando regressei de Marrakech, por exemplo, e depois de atravessar a passadeira, cheguei a uma coisa chamada passeio, que é qualquer coisa que não existe na lógica da Medina. E o que é o passeio? É um sítio onde, em princípio, não é? Se calhar infelizmente cada vez menos, mas em princípio estamos relaxados, tranquilos. É um sítio onde de certa maneira, podemos distender muscularmente, não é? E, por exemplo, para mim é muito claro que é impossível alguém que cresça na Medina de Marrakech, em que o espaço público é constantemente um espaço de perigo, em que não há um momento em que a pessoa não possa estar a brincar sem pensar que pode correr risco de vida, de certa maneira. Uma pessoa que cresce aí não pode, de certa maneira, pensar da mesma maneira, agir da mesma maneira que uma pessoa que nasce num continente em que o espaço público tem muitos microespaços de relaxamento e tranquilidade. Eu diria que também é uma das distinções entre a Europa e o resto. No fundo, temos aqui uma ideia de previsibilidade como marca europeia, por contraponto a outras zonas do mundo, e acho que ela é uma ideia que pode depois ser desenvolvida ao longo da conversa, esta questão de uma previsibilidade que provavelmente faz parte da nossa identidade. Agora, o João Proença, imagino que tem uma perspectiva mais próxima de aspectos institucionais em relação a esta questão. Queria ainda começar também por um aspecto pessoal, por esta pergunta que coloquei inicialmente aos três e que tem a ver com as várias camadas identitárias. O João Proença nasceu numa aldeia do concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco. Teve muitas reuniões em Bruxelas como sindicalista ao longo de décadas. Continuou a sentir-se de enguias nessas
suas reuniões em Bruxelas ou o europeu prevaleceu sobre o natural do Conselho de Belmonte? São coisas distintas. Eu senti-me sempre um beirão e continuo a reagir e a sentir as minhas beiras. Mas, de facto, também sou um europeísta convicto. E acho que, de facto, quando falamos em cidadania portuguesa e cidadania europeia, que se complementam. Não é aquele princípio da supletividade europeia. São duas coisas que foram sendo construídas. Eu acho que, e eu também, como o Gonçalo referiu, eu admiro muito as diferentes culturas, os diferentes países. Sou um grande admirador dos países de língua portuguesa. Mas acho que, de facto, nós estamos perante uma Europa que é uma Europa que não tem só uma dimensão económica, deve ter cada vez mais uma dimensão política, social, cultural, e é essa Europa que constrói os direitos de cidadania e que vai reforçando os direitos de cidadania. Uns direitos enquanto direitos. Agora, eu gostava de citar uma palavra do Eduardo Lenço, que é: quanto mais sinto a Europa em crise, mais europeu e europeísta eu sou. Ou seja, hoje há um desencanto perante a Europa. Todos a sentimos. A Europa do desemprego, a Europa da pobreza, a Europa, em certa medida, monopolar do poder alemão, dependente do poder alemão. Mas, ao mesmo tempo, de facto, sentimos que é um espaço natural onde estamos e que, de facto, cada vez mais temos que lutar por uma Europa diferente dentro do nosso país, mas também no quadro das ligações que temos no quadro europeu. No meu caso, fortes ligações no movimento sindical, que há que construir uma nova Europa, e uma Europa de valores, uma Europa de princípios, uma Europa cada vez mais social, cultural e política. Esse é um desejo. E a realidade está próxima do desejo? Não, eu digo que neste momento é evidente que o sentimento dos europeus perante a Europa é cada vez mais um sentimento de ilusão. Há dias, a vice-comissária, isto é no ano europeu de cidadãos, e há dias a vice-presidente europeia para a cidadania, Viviane Reding, dizia, pois só quando os diferentes cidadãos se sentirem mais europeus, aqueles que estão disponíveis para aceitar uma Europa com maior dimensão política, com maior avanço na área da integração. E essa é uma luta permanente de cada um de nós. Portanto, hoje o sentimento de desilusão é grande. É evidente que nós não aceitamos uma Europa da austeridade, uma Europa que não pensa nas pessoas, pensa no setor financeiro, na regulação económica, ignora muito, fala na governação económica e não na governação social, portanto que privilegia demasiado, e neste momento de um modo muito significativo, aquilo que não era a ideia dos pais fundadores, que é a dimensão económica. Identifica nesta altura uma Europa de primeira e uma Europa de segunda, ou europeus de primeira e de segunda, nesta divisão norte-sul que é muito falada, muito frequentemente referida? Bem, com a presença do Dr. Manuel Clemente, eu permito-me a referir, sim, quer dizer, ou seja, hoje até há uma noção, sendo a Europa necessariamente, respeitando a diversidade cultural, hoje assistimos a uma situação, digamos, até em termos culturais, de um sentimento de alguns de superioridade, por exemplo, do protestantismo face ao catolicismo, e da Europa do Sul claramente ser a Europa daqueles que não respeitam regras, que não assumem desafios. Bem, eu lembro uma vez, estava no último congresso da Confederação Europeia de Sindicatos, e foi um dia em que a senhora Merkel disse: os portugueses devem trabalhar mais, devem ter reformas mais tarde e devem, digamos, discutir outras questões. E eu até tinha uma reunião com a vice-presidente do Parlamento Alemão e disse: mas que brincadeira é esta? Os portugueses trabalham mais que os alemães. Os portugueses têm uma idade de reforma efetiva superior aos alemães. Porquê é que a senhora Merkel faz este discurso? E obteve resposta? Bem, a vice-presidente do Parlamento Alemão era dos Verdes, a resposta foi de apoio. Eu fiquei curioso de ouvir o Dr. Manuel Clemente a propósito desta questão levantada pelo João Proença sobre este cisma protestantismo versus catolicismo. Identificam? E outros.
Mas este é particularmente pertinente mas vai ver porque para ouvirmos a propósito dele. O ponto que eu vou adiantar parece-me muito prévio, concordando e achando muito interessante tudo o que foi dito, quer pelo Gonçalo Tavares, quer pelo João Proença. Ou seja, catolicismo, protestantismo, mas isso é pouco. Catolicismo, protestantismo, ortodoxia, anglicanismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, etc. Porque este é que é o ponto. Ou seja, de que Europa é que estamos a falar? A Europa é uma realidade extremamente dinâmica. E quando nós falamos em europeus, é muito difícil acertar com o conceito. Nós, de certa maneira, sabemos melhor o que somos quando vimos de fora, como há bocadinho dizia o Gonçalo Tavares, de Marrakech para aqui e o passeio, e eu sublinho essa análise que é perfeita. Sentimos mais europeus quando vimos de fora do que nos sabemos definir quando estamos cá dentro. Porque a Europa, em comparação com outros grandes espaços socioculturais do mundo, por exemplo, as grandes civilizações asiáticas ou outras, foi sempre muito mais volátil. A Europa é esta península extrema da Ásia, por assim dizer, onde mais vezes se sobrepuseram civilizações e culturas, e isso continua a acontecer. Portanto, a Europa não é uma realidade estática, a Europa é uma realidade absolutamente dinâmica. Aliás, foi ela o pivô da dinamização intercontinental que fez a atual globalização, e aí nós portugueses, até porque estávamos no mais ocidental dos ocidentes, tivemos um protagonismo muito especial, mas isso continua. E daí que nós tínhamos que alargar muito a compreensão das coisas para sabermos os europeus, não que somos, mas que vamos sendo, porque sempre assim foi. Eu estava em maio também lá em Bruxelas e estava a falar com um dos responsáveis católicos da cidade e perguntei-lhe a componência socio-religiosa de Bruxelas. E quando ele chegou aos nossos amigos muçulmanos, ele falou entre 20% a 25%. E com esta diferença de que as mesquitas estão cheias e de população jovem. Portanto, a capital europeia, muito provavelmente, em meados deste século, será uma cidade de maioria muçulmana. Portanto, estamos a falar de que a Europa é muito além do problema, ou da dúvida, ou da distinção, católicos, protestantes, porque depois aqui ainda teríamos que fazer muitas subdivisões. Enfim, a velha teoria de Max Weber, de que o capitalismo se teria desenvolvido melhor nos países de tradição, não protestante em geral, mas calvinista em particular, por causa daquela necessidade de se sentirem salvos já com o sucesso económico, o que é bastante extrapolativo em relação àquilo que o Calvin terá dito. Mas isso, por exemplo, esquecia, esse tipo de análise, se for muito estrita, que alguns dos pontos de maior desenvolvimento e mais prévio desenvolvimento da Europa foram pontos tão católicos como, por exemplo, o norte da França, o sul da atual Bélgica, o norte da Itália e algumas regiões da Alemanha permaneceram católicas. Mas hoje esse problema está efetivamente muito ultrapassado pela própria dinâmica da Europa, que será uma Europa muito mais colorida, não só em termos de cor da pele, mas em termos de cor da cultura, da religião e da crença. E eu creio até que o que é próprio da Europa e o sentir-me europeu é ser capaz de me abranger assim, tão total, tão diverso, tão em movimento. E aí a Europa poderá encontrar para o mundo inteiro, eu julgo, aquilo que é o seu papel, já foi no passado e é o melhor que ela tem para o futuro. Quer ser exatamente este cadinho de civilizações e de culturas que faz de uma maneira positiva uma globalização de que vamos todos. Eu creio que é, sobretudo aí, que eu cada vez mais me sinto europeu. Esse não é o princípio do melting pot americano? Não é o melting pot, porque os americanos têm pouco lastro, não é? Aqui, tudo isto é muito com todo o respeito, não é? Com todo o respeito. Mas somos muito sedimentados e estamos a falar de muitos séculos, milénios até, não é? O recorte europeu, vamos lá ver, o recorte europeu em que nós nos movemos hoje é um recorte muito recente, tem 10 séculos, não é? Porque nós somos herdeiros de muita gente e de muitas civilizações, diretamente estas civilizações à volta do Mediterrâneo, que não eram a Europa que nós estamos a falar, que tanto era o norte da África, de Marrakech, como era o próximo Oriente de Israel, passando pelo Egito de Alexandria, nada disso é a Europa, não é? A Europa que nós estamos a falar, com este recorte, e costumamos dizer, do Atlântico aos Urais, do Mediterrâneo ao Mar do Norte, tem 10 séculos, era aquilo que na Idade Média se chamava a Cristianitas, não é? Portanto, aquele conjunto de países que ou à volta de Bizâncio, ou à volta de Roma, ou provindo da chamada missão céltica, não é? Da tradição de São Patrício, e passou para as Ilhas Britânicas e para o continente europeu no século VI e VII, fez com que um conjunto de povos que não tinham nada a ver uns com os outros, os povos latinos, com os povos celtas, com os povos germânicos, e já aqui tudo com muita diferença dentro, com os povos eslavos, não é?
acabassem por se conjugar à volta de um conjunto de princípios comuns, é de um Criador universal, um sentido de responsabilidade, porque Deus não é o mundo e o mundo não é Deus. Isso é um conjunto de valores que fez a Europa, com diversas pertenças, como eu há bocadinho assinalei, também com tudo aquilo que, por exemplo, os árabes, que estiveram muito presentes na Europa até ao século XVII, quase no coração da Europa, por um triz, que não englobaram também Viena da Áustria, nessa altura trouxeram da antiga cultura grega, que estava, sobretudo, nos territórios que eles, a partir do século VII e do século VIII, ocuparam, não é? E, portanto, traduziram e trouxeram para a Europa esse pensamento clássico. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade tão dinâmica. Mas tudo isso está em mutação aceleradíssima. Sempre, e mais do que em qualquer outra parte do mundo. Exatamente porque se encontra numa realidade muito sedimentada, com um lastro muito profundo, onde tudo também é problematizado e transposto. Por isso a Europa, o que tem de mais dinâmico e de interessante, é isto mesmo. O que é que a Europa tem de mais interessante, Gonçalo M. Tavares? Bem, eu acho que provavelmente são as leis. Ou seja, nós assumimos que o organismo europeu é diferente dos outros e entramos num sistema quase fascista e racista, não é? Porque todos os organismos humanos têm a questão do medo, do desejo, da violência. Portanto, os organismos, não há um organismo europeu. Eu acho que isso é fundamental, em qualquer momento, reafirmar isso, porque não reafirmar isso é abrir o espaço para uma coisa que se chama fascismo, não é? E racismo. Portanto, o que é que fica? Qual é a marca de diferença? São as leis. E, de certa maneira, o problema é que, por exemplo, quando é uma coisa muito simples, é uma pessoa que não tem acesso às leis, por exemplo, num país europeu, está excluído da Europa. E, portanto, está excluído do que é essencial, daquilo que nós nos orgulhamos, que são leis, de certa maneira, que defendem os direitos humanos de uma forma com que nós nos identificamos. E, portanto, há coisas muito simples. A questão do desemprego, e se calhar não é muito agradável falar de manhã desses temas, mas é evidente que, por exemplo, o desemprego e a pobreza dos europeus excluem, às vezes objetivamente, excluem essas pessoas da Europa, se nós assumimos que a Europa tem a ver com essas leis, etc. E muitas vezes o desemprego vê-se como um sintoma, um sinal económico, mas é claramente talvez o sinal político mais forte. Quer dizer, quando aumenta o desemprego, historicamente a qualidade da democracia baixa. Não apenas nas pessoas que estão desempregadas, porque aí é muito evidente, o acesso ao espaço público, a vontade de participar no espaço público é muito limitada por coisas como a doença, por exemplo. Alguém que esteja muito doente, não se pode pedir que participe no espaço público de uma forma livre. Alguém que, por exemplo, tenha fome no limite, também não pode participar de uma forma livre no espaço público. E historicamente, o que é terrível é nós percebemos que há percentagem de desemprego, são sinais. O século XX mostrou que a percentagem de 20, 25% de desemprego continuado, isto é, 5 anos, 7, 10, é algo que termina radicalmente em qualquer coisa que nós não vamos gostar. E o século XX, a história da violência levada pelo Estado e que esmaga os cidadãos de vários... É a história do desemprego. O desemprego é claramente uma alta taxa de desemprego, 20, 25%, é claramente o prefácio das ditaduras. Não há... É o prefácio de coisas muito violentas. Não é? Há relatos históricos que dizem, por exemplo, até de colaboradores que colaboraram, por exemplo, no processo nazi, e há relatos que dizem: eu estava desempregado há 10 anos, o que é que eu podia fazer? E isto é qualquer coisa que é muito violento e claramente não se está a dar... Há muito pouca atenção dada à história, não é? De certa maneira. Mas eu também queria depois falar um pouco sobre a questão da cultura, que é um dos temas que... Sim. Mas eu acho que o desempregado e a pobreza exclui-se do que é essencial da Europa. E se me permite, posso ler um texto... É um texto ficcional que tem a ver com o que me parece que é a situação da Europa. Eu originalmente escrevi com o nome de uma personagem, mas vou talvez substituir o nome da personagem por Europa. Chama-se A Queda. Do alto de mais de 30 andares, alguém atira da janela abaixo os sapatos
Eu tinha de Calvino, que era uma personagem, mas alguém atira da janela abaixo os sapatos da Europa e a sua gravata. A Europa não tem tempo para pensar, está atrasada. Atira-se também da janela como que em perseguição. Ainda no ar alcança os sapatos. Primeiro o direito, calça, depois o esquerdo. No ar, enquanto cai, tenta encontrar a melhor posição para apertar os atacadores. Com o sapato esquerdo falha uma vez, mas volta a repetir e consegue. A Europa olha para baixo, já se vê o chão. Antes, porém, a gravata. A Europa está de cabeça para baixo e com um puxão brusco a sua mão direita apanha a gravata no ar e depois, com os seus dedos apressados, mas certeiros, dá as voltas necessárias para o nó. A gravata está posta. Os sapatos, olha de novo para eles, os atacadores bem apertados, dá o último jeito no nó da gravata, bem a tempo, é o momento, chega ao chão, impecável. É uma visão, se calhar, um pouco otimista da Europa. Mas pelo menos chega bem vestida. Imagino, João Proença, que esta questão que o Gonçalo levantou anteriormente, que diz respeito à exclusão pelo desemprego, pela incapacidade de participação no espaço público, é uma questão que lhe é cara. E o que lhe pergunto é se a crise em que mergulhamos nestes últimos anos e que em Portugal nos levou a taxas de desemprego altíssimas, creio que historicamente altas, se nos aproximou ou afastou da Europa enquanto comunidade política? Bem, é uma boa questão. Eu diria que estou totalmente de acordo com o Gonçalo quando diz que é evidente que o desemprego, a pobreza, põe em causa a qualidade da democracia, a nível nacional e a nível europeu. Mas aqui valorizava um pouco a pertença à Europa. Repare, por exemplo, houve um inquérito recente, maio de 2013, que a pergunta era se os cidadãos se sentem europeus. A média europeia foi 62%, Portugal 62%, o último, a Grécia 44%. E eu interrogo-me, até com a tradição grega dos golpes dos corneis, se a Grécia não fosse europeia, não fosse integrada na União Europeia, em que de facto não aceita países que não sejam democráticos, se não teríamos já tido um golpe, digamos, dos corneis na Grécia. Porque a Europa, de facto, um dos valores fundamentais é necessariamente todos os países são democráticos. E a adesão de Portugal, de Espanha e da Grécia teve essa vantagem de facto consolidar a democracia em Portugal. Mas hoje os avanços políticos em Portugal como na Europa estão necessariamente ligados à resolução dos problemas sociais. Estão necessariamente ligados a essa questão. E, aliás, também, já agora, também outro dado, era conhece os seus direitos de cidadania. O último país não era a Grécia, o último país era a França e de longe. Portanto, a média europeia é 46%, Portugal 45%, não está mal, a França 32%. Ou seja, são aqueles que, estando no centro da Europa, sendo a pátria, muitas vezes até da democracia, das liberdades, é o país que menos conhece a cidadania europeia. E eu ligava muito a esta questão às palavras do Manuel Clemente, que é da necessidade, de facto, da Europa ser um espaço multicultural, multiétnico. E que isto traduz uma riqueza clara. E é hoje também esse um dos problemas europeus. E um dos problemas que se sente muito mais a norte da Europa do que do sul da Europa. O sul da Europa é muito mais aberto à imigração. O norte da Europa é muito mais intolerante. Eu lembro-me que há 20, 30 anos, quais eram os países mais abertos, mais tolerantes, digamos, até à imigração por motivos políticos? Países nórdicos. Os países nórdicos estão completamente fechados. Eu diria que estão fechados dentro da Europa e estão fechados à imigração por razões que têm a ver com o medo dos imigrantes porem em causa os sistemas de segurança social, os sistemas de proteção social. E esta Europa do medo, e esta Europa da separação, e esta Europa dos blocos, de facto, está a enfraquecer claramente o projeto europeu. Eu, quando falei do protestantismo e do catolicismo, era muito nas perspectivas da Sra. Merkel, muito mais do que nas perspectivas, digamos, e no respeito dessas diferentes religiões presentes na Europa, e dizer que, mas também aqui, separar claramente que também é uma marca distintiva hoje na Europa, perante um mundo cada vez, muitas vezes,
com acessos de intolerância, nomeadamente religiosa, apesar de tudo, a Europa também, aqui a Europa de facto, da tolerância religiosa em que as regiões podem conviver e se respeitam no seu conjunto. Referiu, queria acrescentar qualquer coisa. Só para dizer que estou de acordo, mas não está garantido, não é? Não está garantido, não é? Porque nós hoje vamos ao centro de Londres, vamos a Estocolmo, vamos a uma cidade alemã ou uma cidade tudo nórdico, não é? E a questão da diversidade cultural, étnica, religiosa, etc., é uma questão que às vezes me parece mais abafada do que realmente posta e, sobretudo, transposta, não é? E aqui temos que trabalhar muito. Eu, nessa visita que fiz a Bruxelas em maio, estive precisamente num encontro organizado pela Comissão Europeia, que eles chamavam de líderes religiosos da Europa, e achei interessante, porque a estatística que presidiu à realização daquele encontro, nós éramos 30 e católicos romanos, como agora se diz, éramos 3, não é? Curiosamente, um bispo auxiliar de Bruxelas, este vosso amigo, e um bispo maronita de Chipre, não é? Quer dizer, especial. Tudo o resto eram de outras confissões religiosas e outras designações cristãs. E esta é uma realidade que está aí e não está suficientemente conversada, porque eu temo que a indiscutível urgência dos problemas económicos e de trabalho possam, de certa maneira, sufocar uma outra urgência, que é a urgência do reencontro, é do encontro cultural e da compreensão mútua destas diferentes tradições. Porque vamos lá ver, e retomando aquilo que disse em relação a católicos e protestantes, e retomando também aquela alusão que eu fiz a Max Weber e esse tipo de doutrinas sociológicas, o problema é que muitos dos que estão hoje na Europa e que são de outras proveniências, lembramos, por exemplo, dos 5 milhões de turcos na Alemanha, não é? 5 milhões é metade da população de Portugal, não é despeciente. Quando se fala da Alemanha, estamos a falar em quê? Não é? E quem são os alemães hoje? Não é? São provenientes de países onde o tipo de trabalho que nós desenvolvemos na Europa e que nós propusemos na Europa e que até certo ponto parecíamos ter conseguido na Europa, nunca se pôs da mesma forma. Falou de Marrakech. É uma coisa que me impressiona sempre, algo parecido com o que está a dizer, que é não apenas o não haver a distinção entre a rua e o passeio, mas é o haver tanta população e da maneira como essa mesma população se desloca. Quer dizer, o sentido de individualidade que a pouco e pouco se foi ganhando na Europa, ali não parece, pelo menos assim, na evidência, não parece tão garantido. O tipo de desenvolvimento do trabalho e do emprego que nós conseguimos na Europa, sobretudo no século XX, está ligado também a um desenvolvimento da concepção da pessoa, muito mais em termos individuais, que não quer dizer individualistas, necessariamente, mas em que cada um traça o seu destino. Não parece que isso esteja garantido nesse tipo de substratos socioculturais, mas eles já estão presentes na Europa. E, por exemplo, um muçulmano que venha da Índia, ou venha do Paquistão, ou venha do Norte da África, e que se estabeleça na Europa, que queira manter o seu ritmo de trabalho e descanso, por exemplo, ligado ao preceito do Ramadão, isto não se aplica diretamente numa sociedade como Paris ou como Londres, porque tem outro ritmo de trabalho e de horários. Há aqui um imenso universo de questões e eu acho que de contribuições que fazem da Europa um case study muito interessante agora, não é? Em benefício do mundo, mas está tudo muito por definir. Uma das coisas um pouco terríveis do que, em relação à questão do estímulo, é que as cidades estimulantes fora da Europa, se nós formos ver ao fundo, muitas vezes a base é a pobreza. E portanto, quando eu falei da questão do estimulante, o que é terrível é que, precisamente, nós não sabemos o que vai acontecer num determinado espaço. Também. A imprevisibilidade está muitas vezes ligada à pobreza. Não é? Claro que há outro tipo de imprevisibilidade mais interessante, mas há esse fator, não é? Como estava a falar. Não é? E nesse aspecto, a Europa não tem essa de certa maneira, quando alguém entra, faz uma outra coisa num outro espaço, entra aí, de certa maneira, o perigo, não é? Ou seja, por exemplo, quando eu via, é muito típico ver em Marrakech ou na cidade do México, por exemplo, pessoas a correr no espaço público. Isto pode parecer uma coisa banal, mas é muito raro nós vermos alguém a correr no espaço público na Europa. Se está a correr, eventualmente está a correr para apanhar um transporte público, ou então há qualquer coisa que aconteceu. Por exemplo, se alguém está a correr na Alemanha, nós sabemos se é polícia ou se é ladrão. Na cidade do México não se percebe. E isso é muito... Isso é, por um lado, quem está a ver é interessante, porque certamente está a tentar interpretar. São cidades... As cidades não europeias requerem muita
inteligência, a pessoa está sempre a interpretar o que é isto, porque é que é isto. Né? Na Europa, de certa maneira, há um descanso, não é? Em relação a isso. Mas quer dizer, há uma parte também de espontaneidade. Por exemplo, o Brasil tem uma parte de espontaneidade instintiva, que nada tem a ver com a pobreza, mas tem a ver com o instinto de perturbar os espaços que estão pré-definidos, que eu acho muito interessante e que os europeus, de certa maneira, poderiam readquirir, eventualmente. Nesta linha, digamos, das sociedades estimulantes deste dinamismo, também nos precisamos interrogar em que medida é que esse é um fenómeno que tem a ver com a idade da população. E em que medida é que isto está ligado às sociedades extremamente jovens, a Índia, o Brasil, digamos até as novas sociedades emergentes, em geral, e uma Europa que de facto está envelhecida. E um fator claro de rejuvenescimento na Europa foi a imigração. Veja-se em França, nomeadamente, a imigração de Norte de África, portanto de origem islâmica, em que normalmente tem um elevado número de filhos. E, portanto, é por isso que eu muitas vezes também, quando há bocado fazia a tal comparação entre uma atitude muito mais aberta dos portugueses à imigração do que, por exemplo, dos países nórdicos. Em que medida é que os países nórdicos, é por terem um regime de segurança social já muito, digamos, muito maduro, enquanto o nosso ainda é nascente, ainda precisa de impulso de aumento da população ativa para ser sustentável, e o dele os fenómenos são diferentes, mas de facto a sociedade europeia e o envelhecimento da sociedade europeia é uma preocupação em termos do modelo futuro de sociedade que teremos na Europa. Nestas questões há sempre uma dúvida que se pode colocar, de saber em que medida é que as leis e a organização social é condicionada por aquilo que se poderia chamar uma espécie de temperamento cultural de cada um dos povos, ou, pelo contrário, se condicionam esse temperamento. Portanto, o que é que prevalecerá? Nós somos naturalmente mais receptivos, como sublinhava o João Proença, quem vem de fora, em certo sentido, do que os nórdicos, e estava a falar provavelmente da organização social já muito padronizada e madura dessas sociedades. Agora, a prevalência tem a ver com uma questão de temperamento ou uma questão de organização social? Onde é que vê aí o aspecto determinante? Eu gostava só de lembrar, em relação à lei, que foi um tema muito oportunamente trazido à conversa pelo Gonçalo Tavares, que a lei como nós a conhecemos, esta lei formal, que ultrapassou aquela fase em que as leis eram leis muito endógenas dos clãs, dos grupos e nem escritas, em muitos casos, isso significou que à volta do Mediterrâneo, aqui há uns 2000 anos, se criou um império, que era o Império Romano, não é? Que precisou de encontrar normas de aplicação genérica, independentemente das culturas, dos povos, das raças, etc. E, portanto, tanto se aplicava no Norte da África, na antiga Tingitânia romana, como no Egito romano, como no Próximo Oriente romano, como aqui na Ibéria romana. Portanto, um conjunto de normas tão gerais, tão universais, que depois pudessem ter aplicação independentemente das culturas, etc. O que foi um salto enorme. E, nesse sentido, toda a civilização mundial, se é que se pode falar de uma maneira tão genérica, é hoje herdeira dessa conquista que foi o direito romano. Isso é óbvio, não é? Depois isso foi avançando, e os modernos tratados internacionais com grande prevalência para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, filia-se nesta estirpe, não é? Isto é bom, aliás, é muito tempo depois enriquecida com outras componentes. Portanto, isso é bom e isso é positivo. Agora, também temos que ver que isso estava ligado a quê? Estava ligado a um mundo de cidades, estava ligado a um mundo que era verdadeiramente civilizado, isto é, que se organizava em grandes unidades de administração, que eram essas mesmas cidades romanas, ligadas entre si por um sistema viário espantoso, quer terrestre, quer marítimo, que fazia do Mediterrâneo um lago só e que permitia que em pouco tempo uma disposição tomada aqui chegasse a colar. E quem diz a disposição diz também o comércio, e isso garantido por um sistema de segurança. Nós só conseguimos obter uma realidade dessas, quer cultural, quer civilizacional, praticamente no século XIX. Hoje em dia, tudo isto... A União Europeia não pretende
ser a reprodução desse modelo originário do direito romano, no sentido dele se espalhar pelas várias... Qualquer tentativa de organização internacional que hoje se faça em qualquer continente é subsidiária deste enorme ganho civilizacional e cultural. Agora, repito, era um mundo de cidades. Esse mundo de cidades, depois da época romana, deu origem ao mundo rural, em que outra coisa aconteceu, embora se tivesse garantido a subsistência, pelo menos em termos intelectuais, dessas achegas romanas, e por isso passou para a época moderna e para a época contemporânea. Entretanto, houve o desenvolvimento pré-industrial e comercial que permitiu que cada vez mais gente pudesse dispor de si próprio e olhar a vida como uma iniciativa, como um investimento, enfim, tudo isto que chegou aos nossos dias. Mas há agora estas multidões que não estão apenas fora da Europa, mas estão no continente europeu e que nos fazem perguntar, como fazem perguntar a alguns autores, também por aqui nós estamos diante de uma novidade média. E o que é que aquilo que nós tivemos como ganho civilizacional e cultural, em termos jurídicos e em termos comerciais, em termos de vida como investimento, de direitos humanos conexo com isso, concretamente na tradição liberal, como é que isto agora vai abarcar esta enorme avalanche de civilizações e de povos, onde este desenvolvimento de tipo individual e de investimento pessoal não foi da mesma maneira, nem é, e onde, enfim, todas aquelas agregações quase pré-definidas, certamente pré-definidas, clânicas, têm muito mais peso, não é? Como é que nós vamos agora fazer de tudo isto uma coisa nova, onde não se perca nada do que se ganhou e onde se integra aquilo que ainda não se integrou? Este é que é o grande desafio. E repito, aqui a Europa tem uma ótima situação e quase a obrigação, porque tudo isso já cá está, e muito demorosamente cá está, num continente, o continente europeu, que em meados deste século já não será maioritariamente autóctone, ou seja, os europeus de meados do século XXI não serão, na sua maioria, de origem europeia. Como é que isto tudo vai acontecer? É um enorme interesse, não é? Somos protagonistas de uma enorme mudança. E como é que institucionalmente se responde a esta diversidade, João Proença? Quer dizer, que papel é que as instituições têm para responder, em termos concretos, a este quadro tão acelerada a mudança? É evidente que é uma resposta complexa, mas cada vez mais a Europa tem que discutir bem qual é o seu papel no mundo e o seu relacionamento com o resto do mundo. E ao discutirmos hoje a globalização e as abordagens são feitas à globalização, na minha perspectiva, ainda prevalecem muito os interesses de alguns países europeus sobre os interesses do conjunto da Europa, e nomeadamente na defesa de valores sociais, ambientais e outros. Isso não está tão presente e essa questão é importante. Mas a outra questão é que a Europa tem que cada vez mais reforçar a sua dimensão política, social e cultural. Quer dizer, é evidente que a Europa, no princípio, foi fundada como uma Europa, sobretudo económica, de livre circulação de mercadorias, uma Europa que, através da integração dos diferentes países, procurava resolver os problemas da paz e da guerra. Depois, mas já nos pais fundadores havia esta questão de que a Europa tem que ter um modelo, e diz-se falar do modelo social europeu e Europa social. Mas se formos ver o que era isso, muito pouco tinha de europeu. Era sobretudo o que os diferentes países europeus tinham em comum. Por exemplo, um alto nível de proteção social, toda a proteção social era nacional, não tinha dimensão europeia. Um alto nível de relações de trabalho, a dimensão era nacional, a dimensão europeia só aparece nos anos, a partir do Ato Único Europeu, 86, nos anos 90, aparece verdadeiramente relações de trabalho a nível europeu. Portanto, a Europa nasce com preocupações sociais, mas sem instrumentos. Mesmo os instrumentos a livre circulação desenvolveram sobretudo nos últimos anos. E é esse avanço que nós temos que pensar. Os avanços que a Europa teve, por exemplo, quando Delors estava à frente, e até o chamado, o que às vezes chamamos o método Delors. O Delors, quando a Europa estava a patinar e com grandes problemas, inventava um novo objetivo. E esse novo objetivo mobilizava os cidadãos europeus para o atingir. Quer dizer, o problema, um dos grandes objetivos finais foi a moeda única, o Ato Único Europeu, a Europa Social. Quer dizer, ele definiu sucessivos grandes objetivos, foi construindo. E agora, neste momento, o que é que temos? Temos uma prevalência de uma Europa dos governos, das identidades nacionais, eu diria, dos egoísmos nacionais,
as instituições europeias claramente enfraquecidas, o Parlamento Europeu com um papel mais diluído, e, portanto, é este aspecto de reconstrução do modelo de desenvolvimento europeu que tem que estar neste momento em cima da mesa. E isso implica também repensar, de alguma maneira, como se aborda a atual crise, como se aborda a resolução dos problemas económicos e sociais. Vamos abrir a conversa aos intervenientes, aos presentes que queiram colocar questões e que queiram intervir, ainda enquanto há as primeiras inscrições. Gonçalo, esta questão da dimensão cultural de que falava, uma das três de que falava o João Proença, há uma identidade cultural europeia que se possa identificar? Talvez não, mas antes também falar da questão que falou do Manuel Clemente sobre a questão da cidade, que me parece muito do direito romano para ser ligado às cidades. A cidade realmente é uma invenção, é provavelmente a maior invenção humana, porque a cidade é uma máquina gigantesca que consegue juntar. É que não há nenhuma máquina que faça isso, juntar uma pessoa de 80 anos com uma pessoa de 14, pessoas cruzam-se, uma pessoa que tem um desejo, outra pessoa que tem um desejo contrário, e as pessoas cruzam-se e não cortarem a cabeça todos uns aos outros, é absolutamente, é uma invenção extraordinária. Aliás, quando nós vemos é muito bonito ver alguém, por exemplo, um transporte público a chegar e saírem 1000 pessoas, que saem todas juntas, e depois o que é que faz a cidade? A cidade é uma sucessão de cruzamentos. Há um cruzamento e dessas 1000 pessoas, 500 vão para um lado, 500 vão para o outro. Há outro cruzamento, dessas 500, 200 vão para o lado. E a certa altura, os múltiplos cruzamentos da cidade, ou seja, se alguém quer pão, vai para a direita, se alguém tem um desejo, vai para o outro lado, se alguém quer descansar, vai para a esquerda, e a certa altura a cidade está de tal forma organizada que, em princípio, as pessoas esses 1000 vão se separando e até chegar à pessoa que vai à sua casa e à sua cama. O problema disto, e é engraçado falar do direito romano, porque o problema disto é que há um problema que tem a ver com a dimensão. Por exemplo, o Platão tem texto extraordinário sobre a cidade e ele fala muito que a cidade e a democracia dependem ele até aponta um número de habitantes a partir do qual, além do qual, a democracia e, de certa maneira, a lógica da cidade fica posta em causa, não é? Ou seja, a questão é, quando a cidade destes 1000, vai separando, mas a certa altura, para um determinado espaço não há uma pessoa, mas há 30, começa aqui qualquer coisa de violentamente perturbador. E, de certa maneira, as cidades, também as europeias, estão a chegar a uma questão em que, de certa maneira, há cruzamentos que já não separam completamente um grupo de pessoas e depois, quando um grupo de pessoas, na última etapa do seu percurso urbano, está junto com um grupo de outras pessoas que querem coisas diferentes, aí, de certa maneira, pode aparecer algo conflitual. A cultura, eu acho que o que é terrível na crise e na pobreza, que é coisa, provavelmente é das coisas mais devastadoras, a pobreza e a doença são provavelmente os dois elementos mais devastadores. O que é terrível na pobreza? É que a pobreza não tem tempo. Tudo para a pobreza é urgente. E a cultura é precisamente qualquer coisa que é do mundo oposto. A cultura tem a ver com, eu já escrevi sobre isto, a ideia da agricultura, não é por acaso, é a ideia de uma semente e nós esperarmos 10, 15 anos para aparecer qualquer coisa. A cultura tem a ver com isso. Se nós pomos uma semente e no dia a seguir vamos lá e começamos a protestar com a semente por já não ser uma macieira, há ali qualquer coisa que não joga, não é? E o que é terrível na pobreza? E nas macieiras, pegando nas macieiras, o terrível na pobreza é que um pobre que não tem urgência, não tem o dia seguinte, não há futuro, claramente. Um pobre que tem uma macieira, aparece alguém com 2 maçãs, uma macieira que tem 2 maçãs, o pobre tem uma macieira com 2 maçãs. Chega alguém com 5 maçãs e diz, olha, dá-me a tua macieira com 2 maçãs e eu dou-te 5 maçãs. E o pobre vende a macieira, é claramente isto. E a cultura tem a ver com a árvore, com qualquer coisa que está sempre a produzir. Vai dar hoje maçãs, vai dar amanhã, vai dar daqui a um ano, vai dar 5.000 maçãs ao longo do tempo. Mas hoje só dá 2. E quando alguém chega com 5, compra. E o que nós estamos a assistir hoje, terrivelmente, também, é uma espécie de saque de macieiras, não é? Quer a nível micro, não é? Quer a nível macro, não é? Claramente estão a ser compradas macieiras por 5 maçãs e a cultura é qualquer coisa de dizer não,
eu agora não tenho 5 maçãs, mas vou esperar. É uma coisa de tempo, não é? E, de certa maneira, a tendência para diminuir o valor da cultura tem muito a ver com esta urgência da pobreza, que é terrível. Vamos então abrir a conversa contrariando um bocadinho aquilo que dizia o Gonçalo, pedindo alguma celeridade, porque temos cerca de um quarto de hora para este módulo final. E aquela senhora fez sinal. Minha pergunta é para o Dr. Manuel Clemente: de que forma é que o cristianismo, lato sensu, influencia positiva e negativamente a percepção do que é ser europeu? Muito obrigada. Bem, o cristianismo tem, para já, esse legado histórico, é que, efetivamente, a Europa que nós conhecemos, este recorte continental, aparece no século X e tem a ver com algo que o Gonçalo Tavares acabou de dizer agora acerca da cultura e da sua demora. Ou seja, até ao século X não há a noção da Europa que nós temos. A Europa é um velho mito dos gregos e dos fenícios, mas isso não é a Europa que nós falamos hoje. Não é? A Europa que nós falamos hoje, do Atlântico aos Urais, do Mediterrâneo ao Mar do Norte, este recorte, não é um recorte que aparece no século X, porque a seguir a essa grande civilização de que nós somos tão herdeiros, mas que não era a Europa, que é a civilização romana, tanto interessa à Europa como interessa, por exemplo, ao Egito ou ao Próximo Oriente. A seguir a isso, nós entramos num período de desurbanização e de extrema localização da vida, porque as pessoas, exatamente sem essa civilização de suporte, de cidades e de governo e de segurança, as pessoas viviam de onde podiam viver, com aquela ligação entre a terra e o que a terra produzia e a segurança de quem lhe podia garantir, aqui, falando mal e depressa, se chama muitas vezes feudalismo, não é? Ora bem, isso vai subsistindo até ao século XIV, XV, em que outra história acontecerá, aquela mais recente, urbana e estatal, de que nós provimos. Mas, no entretanto, também este território, que é a Europa a partir do século X, foi ocupado por muita gente que não estava até aí na Europa, ou que estava e não mandava, aquilo que os romanos e os gregos chamavam os bárbaros, ou os germânicos e outros que vieram a seguir, e que também tinham várias definições culturais e culturais religiosas, que na altura era uma coisa só. E desde o século V, com a conversão dos francos, não é? Até ao século X, com a conversão dos russos, é? Dos ucranianos e dos russos, da Rússia de Kiev, o que acontece é que todos estes povos que se implantaram neste território estavam unidos, enfim, à volta de uma valorização comum que tem a ver com aquilo que eu disse, portanto, da distinção entre o céu e a terra, da ligação à vida como uma tarefa que também tem sentido religioso, enfim, tudo isto que está dentro da gênese da Europa que nós conhecemos, mas em termos modernos e até científicos, mas isso seria outra conversa. E, portanto, é neste recorte territorial que várias campanhas, digamos assim, missionárias do cristianismo que tinha sobrevindo à queda do Império Romano do Ocidente, se vão realizar e vão passando para aquilo que eles chamavam a Christianitas, pelo menos na Europa Ocidental, esses povos que até aí tinham legados diferentes e que os mantiveram, porque continuaram a ser eslavos, continuaram a ser germânicos, continuaram a ser celtas, continuaram a ser latinos e com muitas subdistinções cá dentro, mas tinham já um conjunto de valores comuns a que aderiam mais ou menos, não é? Muitas vezes era mais uma tinta que se punha por cima, outras vezes entrava propriamente dentro daquilo que eram as convicções, os propósitos e as determinações das vidas pessoais e coletivas. Muito bem. Neste sentido, o cristianismo é, digamos, a forma primeira da Europa que nós herdamos. Repito, com muitas distinções, oriental, céltica, latina, romana, etc. Mas está na base, está na formação e também com um conjunto de valores que foram mais ou menos depois cumpridos e alguns ainda se calhar estão por cumprir. Nesse sentido, é óbvio. Agora, o cristianismo medular tem, e é o que nós reparamos aqui na Europa em muito daquilo que é o movimento ecuménico interreligioso, tem em si mesmo, porque se reporta sempre à atitude do seu fundador, portanto de Jesus Cristo, uma disponibilidade de acolhimento e de integração do diferente que é um fator positivo para a tal construção ecuménica e intercultural que a Europa hoje tem necessariamente de fazer. Tem. Quer dizer, o cristianismo medularmente também é de importação, o cristianismo não nasceu na Europa, é de exportação asiática, não é? Tem aqui uma coloração específica que não é exatamente a mesma que tem noutros territórios onde não é tão expressiva em quantidade, mas tem em si mesmo uma grande disponibilidade
de integração e de aproximação. Faz parte, digamos, do seu ADN. Não quer dizer que tenha sido sempre cumprido. Houve, com o nome de cristianismo, muita exclusão social ao longo dos séculos, não é? Mas tem no seu ADN, por causa do comportamento e da atitude do seu fundador, que é sempre a referência de qualquer cultura que se queira cristã, tem essa disponibilidade. E não é por acaso que algumas das coisas que vão mais nesse sentido têm sido, por exemplo, aqueles encontros de interreligiosos de Assis, do tempo de João Paulo II e de Bento XVI, ou algumas atitudes do atual Papa Francisco, como no último fim de semana, não é? Porque está no ADN cristão e, portanto, é uma ótima contribuição para que a Europa se reencontre mais à frente, não apenas como recuperação do passado, não certamente como recuperação do passado, porque o passado passou, mas como disponibilidade para criar um futuro onde, mais uma vez, caibamos todos. Obrigado. Aquele senhor tem o microfone já. Bom dia a todos. Dirijo a questão a Gonçalo M. Tavares, se considera que exista hoje uma poesia de marca europeia. Bem, não sei, eu não sou grande entusiasta da definição nacionalista de qualquer texto. Acho que a ideia de uma cultura com uma marca, porque em princípio um texto literário falará de quê? Ou fala de coisas desnecessárias, ou fala das pessoas. Se falar das pessoas, fala de quê? Que as pessoas se apaixonam, que as pessoas se zangam, que as pessoas têm vontade de bater, que as pessoas têm vontade de dormir umas com as outras, as pessoas podem conversar. Fala sobre isto. E o que eu acho essencial é que há um organismo humano que é muito idêntico. E, portanto, se o texto falar desse organismo humano, do essencial que é esse organismo humano, se não falar do acessório dos objetos, por exemplo, se estiver a falar do acessório, dos objetos que rodeiam esse organismo humano que tem fome, desejo, vontade, etc. Se falar dos objetos, claramente os objetos que rodeiam, por exemplo, um europeu serão diferentes, não é? de um africano, de um brasileiro, etc. Ou se falar da questão da paisagem, não é? Se falar do que é essencial humano, quer dizer, a poesia europeia essencialmente humana será idêntica à poesia africana essencialmente humana, que está a falar do essencial e não do acessório. Não sei se... Este senhor tinha feito sinal também, se faz favor. Francisco Sá Nogueira, português, europeu e cidadão do mundo. Tive a sorte, penso como um dos presentes aqui, ter nascido português, num determinado contexto, ter sido tornado, por via da construção da Europa, cidadão europeu, e com essa ajuda, hoje em dia, todos nós, cidadãos do mundo. E isto é importante não esquecer neste contexto. Todos os que nasceram nos anos 50, digamos, sabem o que era ser português nesse momento e as limitações que isso trazia. E, portanto, não partilho muito da opinião do Gonçalo que na Europa não há estímulo. Na Europa há o estímulo da diversidade de todos os povos e de todas as nações e de toda esta multi-opinião, multi-raça, multi-religião. No entanto, também gosto imenso que essa diversidade seja feita dentro de regras legais e sociais. E importa não esquecer, apesar de todos estes problemas, que existem regras sociais na Europa e não noutras realidades. Pronto. Espírito Cinza. Tempo e para Espírito Cinza, no fundo, perguntar se não partilham este estímulo que é ser europeu. Outra questão que por os participantes. Venho de um espaço em que só se falou de alemães. Aqui voltou-se a falar alemães. Esta conversa sobre a Alemanha não é um bocadinho obsessiva e redutora dos outros europeus, de nós próprios, e não revela um pouco a nossa incapacidade em relação às questões com que somos confrontados? Obrigado. João Proença, quer pegar nesta última questão, uma vez que foi quem falou dos alemães? Não, eu acho que hoje um dos grandes problemas da fragilidade do momento atual é que a Europa, em termos de governação, perdeu a sua dimensão europeia. Repare-se, uma das regras fundamentais da Constituição Europeia é o equilíbrio institucional. Há um Parlamento Europeu, eleito democraticamente pelos cidadãos, há uma Comissão Europeia que passa pelo Parlamento Europeu, passa por propostas dos governos, mas que é o único órgão que tem capacidade de propor legislação, e há um Conselho Europeu, que é o Conselho dos Governos, que obrigatoriamente decide por consenso. Basta um dizer não concordo para a decisão não poder ser tomada.
Ora, hoje todos temos, e eu também assisti ao plenário em que se falou até do eixo franco-alemão e a tal troika com a Inglaterra, todos temos a noção que a Europa avançou quando teve líderes, mas líderes envolvidos num projeto europeu. Teve um Kohl, que até era mais democrata cristão, teve um Mitterrand socialista, teve um Delors como presidente da Comissão. A Europa avançou, mas avançou numa Europa de solidariedade, numa Europa em que todos tinham a sua voz, em que construíam em conjunto, nenhum ditava as decisões europeias. A Europa não estava dependente da voz de um único. E hoje sentimos um pouco o contrário, nomeadamente em tudo o que tem a ver com aquela questão que hoje domina a Europa, que é o combate à crise, que é a austeridade, que é a predominância do económico e do financeiro sobre o social. E, portanto, é esse quadro que hoje estamos mergulhados e que está a causar, claramente, algum isolacionismo. Eu, por exemplo, na área sindical sentia, e nos sindicatos é evidente, também há estas diversidades de opinião sobre questões muito diversas, incluindo até sobre o salário mínimo. Mas sentia também na área sindical algumas divisões, algumas clivagens de blocos. Mas hoje, na construção europeia, de facto, há blocos que se estão a afastar. Por exemplo, uma situação preocupante, a mim não me preocupa tanto o referendo britânico e as possíveis consequências do referendo britânico. Preocupa-me mais o sentir o bloco nórdico cada vez mais afastado da construção europeia e dessas decisões em conjunto. E é neste quadro que falei, sobretudo, da tal Europa unipolar. Quer dizer, com a queda do Muro de Berlim, há uma única superpotência mundial. A nível da Europa também se perdeu este espírito de solidariedade na construção europeia. Claramente, acho que estamos de acordo e, portanto, claramente, eu prefiro muito mais viver na Europa. Ou seja, o que eu disse é que o espaço urbano foi uma coisa completamente diferente, mas é fundamental esquecer. O espaço urbano fora da Europa é muito mais imprevisível. E o que eu disse é que o que está na base disto é absolutamente... E o imprevisível tem a ver com nós, temos que gerir o imprevisível. Exige de nós muito mais atenção. Mas o que está na base disto é qualquer coisa de terrível, que tem a ver com pobreza, que tem a ver com a sensação de perigo, que é qualquer coisa que ninguém quer. Portanto, só para ser claro, é um espaço mais imprevisível, não é um espaço melhor. Claramente, o espaço europeu, a ideia de eu prefiro viver numa cidade que tenha passeios do que numa cidade que não tenha passeios. Ou seja, mas a questão do estímulo e da exigência, da atenção no espaço público, era isso que eu estava a dizer. O espaço público não europeu exige muito maior atenção. Mas ainda bem que temos as nossas leis sociais tranquilas e temos passeios onde, por vezes, não entram os carros a grande velocidade. Acho que é ótimo, por vezes. Só temos tempo para mais uma questão. Será a questão final? Boa tarde. Por favor. Eu queria pegar a minha questão é para os três intervenientes. Queria pegar em duas ideias que foram aqui referidas e que me parecem contraditórias. O Dom Manuel Clemente falou de uma Europa que impulsionou a globalização e o João Proença depois falou numa Europa do medo, onde se calhar essa globalização, essa imigração, me parece que acaba por ser posta em causa. A minha questão é e nessa Europa do medo, que acaba por ser não só para com os não-europeus, mas também, um bocado como disse, os alemães têm, peço desculpa por estar a referir-me outra vez aos alemães, mas quem diz os alemães, diz os finlandeses, os dinamarqueses, que veem um bocado os europeus do Sul como os preguiçosos, os não-trabalhadores. Se essa Europa do medo não põe em causa, se estes dois conceitos contraditórios não põem em causa ou não podem contribuir para a desintegração de uma identidade europeia, se é que ela existe. Manuel. Muito rapidamente, em termos da Europa e da globalização, isso é um facto. É muito interessante verificar que, por exemplo, no século XV, quando a expansão europeia ultramarina começa, ao mesmo tempo houve um movimento semelhante, aliás muito curto no tempo, por parte da China, o que não era normal na China, que a China geralmente vivia sobre si própria e achava que chegava, não é? Ao ponto das pessoas perguntarem se aquela grande muralha foi feita para os invasores não entrarem ou para os chineses não saírem. Né? E eles tiveram ao mesmo tempo, mas acabou rapidamente. Portanto, a Europa, efetivamente, unificou o mundo, e sem estarmos aqui a fazer grandes qualificações, é um facto. Não é? Aquele grande historiador das civilizações inglês, o Arnold Toynbee,
até dividia a história da humanidade em duas épocas, a época pré-gâmica e a época pós-gâmica, antes e depois da ligação direta marítima entre a Europa e a Índia pela viagem do Gama, não é? E, portanto, isso é um facto. E que também, sendo um continente territorialmente muito reduzido, em comparação sobretudo à grande matriz asiática, não é? Ou da África, ou mesmo das Américas, que não se conheciam aqui até ao século XVI, XV, XVI, foi a Europa que, por fase e por nefas, portanto por razões positivas e razões negativas, consideraremos nós, ativou esta unificação do mundo, não é? E então, a partir do século XIX, com o desenvolvimento dos transportes e a possibilidade de se deslocarem rapidamente e com tudo o que isso significou depois da grande colonização europeia em todo o mundo, sabemos isso, não é preciso estar a repetir. Agora, o que é interessante hoje causa o medo e a dúvida de tudo aquilo que é novo e ficamos assim um bocadinho perplexos, porque isso vai-nos obrigar a arranjar a casa de outra maneira, isso com certeza. Não é? É que hoje a Europa é a Europa de todo o mundo. E eu creio que é aí que ela realiza melhor a sua definição, que é ser, digamos, indefinida. E, portanto, assim como acabou por ser um fator de aproximação de tantas culturas diferentes, física, mas acabou por ser também cultural, agora, na sua própria autodefinição, se tenha que ver assim também multicolorida, multiétnica, multicivilizacional, e vamos ver se, transportando para o futuro o melhor que a tradição europeia ganhou, também somos capazes de enriquecer com o melhor que as outras tradições têm. Esse é que é o nosso desafio. É o medo das coisas desconhecidas. Eu há bocadinho deixei cair e depois não desenvolvi, embora tenha aludido a algo que disse o Gonçalo Tavares acerca do tempo, não é? Do tempo como forja da cultura. Nós reparamos que, de certa maneira, a cultura, depois da antiga agricultura, a cultura ânime, como dizia o Cícero, portanto, a cultura neste sentido espiritual e mental, vem depois daquilo que se faz, como interrogação do significado do que é que se anda a fazer. Portanto, passa-se do imediato, desse imediato que a pobreza ou qualquer espécie de carência obriga, para um sentido que se procura, mas afinal, o que é isto? Não é? Para mim e para os outros que estão aqui ao lado. E foi muito interessante que nesses períodos de profunda mudança civilizacional e, portanto, também cultural, do século V para a Idade Média, do século XV para a Idade Moderna e por aí fora, e mesmo da Idade Moderna para aquela chamada contemporânea, o Iluminismo do século XVIII, nas suas variedíssimas vertentes, esse salto cultural sobre aquilo que era a mudança, diríamos nós, pré-civilizacional, porque ia criar um outro tipo de organização da sociedade, foi muito protagonizado por ideias que tiveram um longo alambique. Os monges medievais, os homens que fizeram o Renascimento, aqueles grandes humanistas do Renascimento, os filósofos do século XVIII que nos deram a idade contemporânea, foram sempre homens de grande recolhimento. Eles lá arranjaram a ocasião, outras vezes não tinham outra possibilidade, não é? De estar ali, de pensar, de maturar. Não é? E depois, isso que propuseram coincidiu com aquilo que acontecia e que ainda não tinha nome. Portanto, as mudanças civilizacionais e culturais processam-se assim. Nós hoje temos aqui esta obrigação civilizacional. Civilizacional tem mesmo a raiz de civitas, de cidade, não é? Nos organizarmos coletivamente, incluindo tanta gente que vem de tanto lado. Bem, é preciso tal recolhimento e arranjarmos instâncias para isso, para depois encontrarmos a ideia que encaixe. Infelizmente não temos muito mais tempo para prolongar a conversa, mas teremos certamente a oportunidade sim, ainda dou mais um minuto para cada um, numa frase final. Sobretudo para esclarecer o problema, eu sou um grande defensor da globalização. O movimento sindical nunca foi anti-globalização e combateu sempre os movimentos anti-globalização que neste momento até estão enfraquecidos na sua reação. Agora, a globalização tem um objetivo, aproximar os países em termos de desenvolvimento, combater as desigualdades entre países e dentro dos países. E, muitas vezes, o que sentimos foi que, uma multinacional vai para um sítio e não quer dizer que o país se desenvolva e que as desigualdades diminuam, quer entre países, quer entre países. E, portanto, a globalização está associada a um conceito também de defesa de valores e princípios. E isso é que eu pus em causa. A Europa tem um papel no mundo. A Europa não pode impor modelos de democracia, mas a Europa defende os regimes democráticos. A Europa defende a diferença. Também na área propriamente da globalização, nomeadamente em termos de livre circulação de pessoas, de serviços, de bens, de capitais, a Europa tem que ter regras que defendam o interesse europeu. A Europa não pode ser
protecionista. A Europa é o maior importador e o maior exportador mundial. Não é do interesse europeu se quer ser protecionista. Agora, a Europa tem que pensar nas dificuldades de hoje e não no que era a Europa há 10 ou 20 anos e das políticas que podia conduzir. Ou seja, estamos perante a tal imprevisibilidade que o Dom Manuel Clemente salientava aqui. Agora levávamos isso, era tema para mais umas horas de conversa, certamente. Só para dizer, continuando, o Dom Manuel Clemente disse, há uma frase muito bonita que, de certa maneira, eu me identifico muito com o Søren Kierkegaard, que diz: ter uma boa vida é ter um bom esconderijo. Ou seja, quem não tem um bom esconderijo não tem uma boa vida. E tem a ver com essa reclusão. Eu acho que isso é indispensável para qualquer pessoa sensata. É mesmo. Acho que todos temos que encontrar um esconderijo, senão... Só sobre esta questão da globalização e a questão da linguagem, como é evidente, para mim é muito sensível. O plural na linguagem é provavelmente a pequena fórmula mais violentadora, não é? Quando nós dizemos os alemães, os noruegueses, o plural transforma coisas completamente diferentes, não é? Numa única... Aliás, dizer os chineses, não é? Nós transformamos bilhões de pessoas completamente diferentes, que têm características completamente distintas, nos chineses, não é? E a partir daí... aliás, é engraçado, eu acho que se devia fazer a história dos plurais de linguagem, como também o início da grande violência, porque se os alemães são isso, se os noruegueses são isso, os brasileiros são isso, depois avançamos para o resto, não é? Qualquer elemento individual transforma-se nesse expoente. E por isso, o que é para mim a globalização? É transformarmos os noruegueses. Nós conhecemos aquele norueguês que tem 40 anos, está separado, tem 2 filhas, mora ali, gosta de pudim. É isso, a globalização é isso, é transformarmos os noruegueses, os chineses, aquela pessoa com 40 anos, etc. Com dores no fígado. Essa é que começa a ser. Por isso é que esta conversa sobre que europeu somos seria interminável, porque, em síntese, é tal lógica das esquinas onde cada um se vai separando até, evidentemente, termos a nossa própria individualidade. Agradeço aos três, parece-me que foi um debate rico. Muito obrigado. E ficámos com capital para refletirmos, no fundo, que europeu somos cada um de nós. Muito obrigado.